Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me golo da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Ai, Senhor, a tua divina vontade. Esta ação que estou a fazer em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão no Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, hoje, dois trechos, né, do volume 3, o 2 e o 3, né? O primeiro, 3 de novembro de 1899. Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração, mas enquanto fazia isso, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisso, vi-o sobre o altar como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele e, sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e beijei. Mas no momento de fazer isso, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradam meus beijos, e começou a me rejeitar. Eu não levando em conta isso, continuei ali e lhe disse: Meu querido Belo, hum, no outro dia você quis desabafar comigo com beijos e abraços, e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Oh, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando e, vendo que não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco, voltou e lhe pedia perdão por minhas. Mas depois de um pouco, voltou e lhe pedia perdão por minhas impertinências. Me perdoou, querendo ele desafogar comigo, e enquanto me beijava, me disse: Amada do meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente, e à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso,
eu entendi que era uma brincadeira de Jesus, que Jesus queria fazer. É, é, eu, assim, que Jesus mostra, assim, ele queria despertar em Luísa, né, um ambiente da igreja, o ambiente que nós participamos, quando nós estamos na igreja, né, tem que ser focado no que está ali, né, o Santíssimo Sacramento, né, ele está presente ali de corpo e, e sangue, né, a sua divindade está ali na igreja, né, e nós devemos ir para a igreja com esse intuito de adorar, de glorificar Ele lá no Santíssimo Sacramento, né? Eu creio que Jesus mostra assim, naquele momento, não a gente Jesus nos mostra que a gente tem que estar voltado para o ambiente de igreja daquele momento, né? Apesar que a gente sente que Jesus está com a gente em todos os momentos, né? Na igreja, fora da igreja, né? No ambiente de casa, do trabalho, né? Que a gente está passeando, que a gente está divertindo, né? Jesus está sempre conosco, né? Mas ele quis mostrar o amor à igreja, né? O amor ao Santíssimo Sacramento que a igreja representa, porque a gente olha para a igreja, né? Primeira coisa que a gente pensa, Jesus está lá dentro, né? A nossa missão de fazer o nome do Pai, de adorar o Jesus que está lá dentro da igreja, no Santíssimo Sacramento, né? O que vem na mente ao ver uma igreja é que Jesus está lá, presente lá, né? Porque tem os trechos, né, que Luísa fala, né, que ele fala para Luísa, né, que ele fica ali preso, né, entre latas frias, né, naquele, né, ele ali não tem o, o calor, né, de estar, porque se ele, quando ele está em nós, né, quando ele está, ele sente, né, o seu ele vivo, né, vivo ali com mãos, pernas, braços, boca, inteligência, memória e vontade em nós, né. E lá ele sente, entre latas frias, né, muita solidão, né, porque a tem pessoas que às vezes vai na igreja e nem nota que tem ali, né, que o Santíssimo está ali, né. Às vezes entra na igreja, benze o corpo com o santo, com as imagens de santo ali, né, a imagem de Nossa Senhora e tudo, mas não entra bem no Santíssimo, né, pra ali adorar, né, porque ele está esperando, na igreja ele está esperando essa nossa visita, né, assim que eu entendi, assim, que Jesus mostra. Ele por isso ele ficou um pouco, mostrou para Luísa que ele não estava contente, né, de ela deixar lá o Santíssimo, né, fazer companhia lá, de adorar o Santíssimo, né, e, ir atrás dele, né, e sendo que ele estava dentro dela, né, mas ela sentiu atraída, porque o Jesus apareceu em criança, né, mas ele chamou atenção para ela ficar com o Santíssimo, né, porque estava na igreja, o ambiente era ali, de adorar Jesus na hóstia consagrada, né, na no Santíssimo, né. Aí o outro trecho é novembro 4 de 1999. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã, bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver, mas eu não, divertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e perseguir-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente eu rejeitei de mim sem olhar para ele.
Pouco depois veio o meu amado Jesus e, temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da rainha mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse: minha filha, para te assegurar que se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos. Se move a virtude ou o vício? Ah, já que como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus. E se pode dizer que não é mais carne, assim minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é o que não pode acontecer jamais. Então, é que Jesus estava explicando através de Aline, né? É, na medida que tem essa transformação, né? Essa fusão, né? De ser o próprio Jesus, de estar com ele, né? Não tem, né? Esses vícios, né? Não tem, né? Esse medo, né? Esse temor, né? De que seja o demônio, né? Não tem esses pensamentos mais, né? É Jesus que próprio que tem, a defesa vem, né? Mesmo que somos carne humana, né? Mesmo que estamos aqui na Terra ainda, né? Mas ele não tem, porque no livro do céu afirma, né? Quem está na vontade de Deus não tem demônio mais, né? Ele não vem, ele não nos, porque se ele vier com uma cruz, nós entendemos que a cruz, aceitamos a cruz e sabemos que tudo está na vontade de Deus, né? Ele não tem graça com a gente mais, né? Ele não tem interesse, né? Porque não, não, não nos atrai mais, né? Porque os vícios já cessaram, né? Acabaram, né? Só tá as virtudes mesmo de amor, né? De os nossos atos divinos, né? Que são voltados para apenas Jesus, né? Essa ligação, né? Que não nos deixa, né? Ter dúvidas, né? Então, quando ela fala, né? Que aqui, ó, ele fala aqui, quer ver? Minha filha, para te assegurar que se sou eu ou não sou eu, tua intenção deve estar nos efeitos internos, né? Então, é o nosso interior que vai dar a resposta, né? Que vai entender, que vai responder, que é o próprio Jesus que vai responder, que vai estar ali, né? Então, se é o próprio Jesus que tomou posse, né, do nosso interior, né, a carne não governa mais, né? O entendimento da carne, ela não vem, né? Não tem os vícios exteriores, né? Nada no nosso exterior funciona, né? Se está tudo voltado para ele, né? O entendimento é dele, né? Não há esse. Aí ele fala. É, tua atenção deve estar nos efeitos internos, né? Voltar para o interior, né? E se movem a virtude ou vício, já que como minha natureza é virtude, né? Que Deus é por, nós viramos, Deus nos dá por graça, né? A natureza dele, né? Que é virtude, né? Aí fala, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Então nós temos virtudes, né? Não vícios, né? E é, aí voltado para o interior, é, só tem, só tem a gente e Deus, né? E aí
quem comanda é o nosso interno, é a nossa visão interior, né? Dessa conexão com Deus e de ver que nada exterior nos afeta, né? Nem o vício, né? Às vezes Jesus deixa, né? A gente cair, às vezes, para aprender, né? Para ver que a nossa vontade humana está ali, né? Que quando a gente dá um descuido, ela começa a querer ter garras, né? Então, tem que vigiar constante, né? E só olhar para o nosso interior, para que está acontecendo, né? Né? Entender, perguntar, dialogar com Jesus, né? Só com Jesus, né? Para ele nos mostrar, né? Entender na visão dele, né? Em tudo, no conhecimento dele, né? Por isso, Jesus nos pede, né? Para estar em constante eh, leitura, oração, nessa conversa com ele, esse diálogo com ele sempre, né? De cada acontecimento, cada circunstância, a gente está voltado para o entendimento dele, o que ele quer, como ele quer, né? O que está acontecendo, né? Perguntar, né? Aqui, isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus. Então, e se pode dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais, né? Então, o sinal de que a carne está, né, doente, né, é que a carne se transforma em pus, né? Ela não é carne mais, né? E aí ele também fala, né, da natureza dele, né? A, porque se tem vício, né, dentro, né, da nossa alma, né? Ela não é natureza dele mais. Ela ela é pro lado do mal, né? Cessaria, né, de ser aquele Deus, né? Isso não pode acontecer, que ele fala, né? Sair da natureza de Deus, né? Que ele nos deu, né? Que é essa fusão, né? Esse entendimento de que só por Deus, né? O entendimento é de Deus, né? O que está acontecendo, a nossa vida, né? É, Entregue a eles, assim, ele comandando, ele entendendo, né? Agindo por ele, né? Sendo o próprio Deus, né? Essa transformação, né? De vício em virtude, né? Deixar, né, os vícios, né? Porque os vícios acaba no exterior, né? É de fora da gente, né? Na nossa carne, né? E voltar para o interior, que é a nossa alma, né? O nosso entendimento, que é virtude, né? Que é voltado só para Deus, né? Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a Tua divina vontade.
Venho, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema: dia 7/5, trechos 3:2 e 3:3. 3:2. Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração, mas enquanto fazia isto, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, vi-o sobre o altar, como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele e, sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Mas o momento de fazer isto tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradam meus beijos e começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isto, continuei e lhe disse: meu querido, belo, no outro dia você quis desabafar comigo com beijos e abraços e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Ah, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando e, vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco voltou e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências. Me perdoou, querendo ele desafogar comigo, e enquanto me beijava, me disse: amada de meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente, e à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso, eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração, mas enquanto fazia isto, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, vi-o sobre o altar, como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Jesus a transportou para fora do corpo, né? Dentro, onde ela se encontrou dentro de uma igreja. Ali estava o Santíssimo exposto. E a Luísa ficou ali, né? Adorando. Mas aí,
ela começou a procurar, virar os olhos, né? Procurando por alguém. No caso, era Jesus mesmo, né? E a sua presença física, porque Jesus Eucarístico estava ali, né? Mas ela estava acostumada a falar com Jesus fisicamente, olhando ele, né? Olhando a ele. Então, ela o procurava ali de forma física, eu penso, né? E aí, então, ela vê, né? Ela o vê como criança em cima do altar, que a chamava, né? A chamava com sua mãozinha. Vem aqui. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele e, sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Mas, no momento de fazer isso, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradam meus beijos. E começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isso, continuei e lhe disse: meu querido, belo, no outro dia você quis desabafar comigo com beijos e abraços e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Ah, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando e, vendo que eu não cessava, desapareceu. Ela, depois, né, que ela viu Jesus, ela estava ali adorando, né, o Santíssimo Sacramento, mas começou a procurar por alguém, por Jesus, né? E é quando ela o vê no altar, em cima do altar, mas como Jesus menino, né, criança. Então ela voou até ele e o segurou nos braços, né? Mas aí ela notou que Jesus estava sério, né? Ele, ele se tornou sério, seu aspecto sério, né? E demonstrando claramente que não estavam lhe agradando suas carícias, seus beijos, né? Seu abraço. E aí começou a rejeitá-la, né? Mas ela, até então, ela não levou em conta, né? Não quis levar em conta. De repente, podia ser mais uma brincadeira dele, né? Sei lá, não levando em conta. Mas aí ela diz, né? Meu querido, no outro dia você veio, quis desabafar comigo, né? E eu te dei atenção, né? Eu te dei liberdade. Hoje eu gostaria de desabafar com você também. Me dê também essa liberdade, né? Eu posso desabafar contigo. Mas aí, então, ela continuou brincando. Ela continuou, né? Brincando com ele, mas ele rejeitando. Ele continuou a rejeitando. E aí, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco voltou, e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências. Me perdoou, querendo ele desafogar comigo. E quando me beijava, e enquanto me beijava, me disse: amada de meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. E à medida que tu vais inventando
novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. E com isso eu entendi que era uma brincadeira de Jesus, que Jesus queria fazer. Então, quando ela foi rejeitada por Jesus, né? O Jesus menino, que não queria suas carícias, suas brincadeiras, ficou sério, né? Ela, ela, ele viu que ela não parava de brincar, né? E continuava, então ele desapareceu. Então ela ficou muito mortificada, muito chateada, né? Mas aí ele, ela se encontrou em si mesma, ela voltou ao corpo, né? E depois Jesus voltou, então ela pediu perdão e, e ele a perdoou, né? Ele a perdoou e ela pediu perdão pelas brincadeiras, pela insistência, né? Pela impertinência. Ele perdoou. Mas aí ele quis ele desabafar com ela. E ele quis desabafar com ela e, e aí ele diz, né, que a divindade dele já habita nela, né? Já habita em nós, sempre. Porque se Deus não habitasse em nós, a gente não existiria, a gente morreria. Então ele habita em todos nós, né? E, e como ela vai inventando, né? Sempre que ela inventa novas coisas para alegrar a ele, assim ele também inventa maneiras diferentes, outras maneiras, novas maneiras de, de deleitar também a alma, né? Então, ela entendeu que era uma brincadeira que Jesus estava fazendo com ela. Isso, ela entendeu que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. 3 efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazendo-se ver, mas eu não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e persegui-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus, e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da rainha mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse: Minha filha, para assegurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos, se movem a virtude ou a vício, já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos.
mais do que da virtude, já que como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus. E se pode dizer que não é mais carne, assim minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é o que não pode acontecer jamais. Cessaria de ser aquele Deus que é o que não pode acontecer jamais. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver. Mas eu, não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e persegui-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Então, Jesus, ele não vinha, né? Ele demorou um pouco a vir. E quem veio em seu lugar visitar a Luísa? O demônio. Mas até então ela não sabia que era o demônio, né? E só que daí ela não sentia os habituais modos, né? Porque, claro, ela estava com Jesus sempre, ela sabia os modos de Jesus, o como ele, né? O que ela sentia, né? Quando era Jesus. Então, ela ela entendeu, né? Que alguma coisa tinha de diferente. Então, ela começou a duvidar. E aí ela começou a se fazer o sinal da cruz nela primeiro, né? Ela se persegui-me. Ela fez o sinal da cruz primeiro nela, né? E depois foi fazer nele. E aí onde ela percebeu que ele tremia. Então logo ela percebeu que não era Jesus e se afastou, né? Pouco depois veio meu amado Jesus, e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da rainha mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse. Então, ela tinha acabado de ver o demônio, né? Então, pensou, deve ser ele de novo. Mas aí, ela ela começou afastá-lo, né? Rejeitá-lo. E ao mesmo tempo invocava a ele mesmo, invocava a Jesus. E a nossa Mãe Santíssima, a Rainha Mãe. E aí Jesus, ele, ele quis assegurar que não era o demônio e disse: minha filha, para te assegurar que sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos, se te movem a virtude ou a vício, já que como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Então, o que Jesus nos ensina, né, é que tem como saber, né, pelos efeitos, e é uma coisa interna, do que se sente internamente. Se move, né, se a gente sente, né, se é virtude, se
que ela está sentindo eternamente, a leva a um ato, a uma virtude, né? A paz, né? A paz. Tem outros trechos que Jesus fala, acho que do volume 1, que fala sobre isso, né? Do que se sente quando é o demônio e quando é Jesus, como reconhecer, né? E a paz leva às virtudes, né? Jesus diz, e não ao vício, o que se sente internamente, né? E porque a natureza de Jesus é virtude, né? Se for Jesus, o que vai levar a alma, o que a alma vai sentir internamente, é bom, vai levar à virtude, vai levar a uma, né? A paz, ao amor, né? E já, porque é a natureza de Jesus, né? E, e é algo que Jesus, ele, ele não vai querer dar outra coisa para os seus filhos, a não ser o que ele tem, que bom, né? De bom que é as virtudes, tudo que ele é. Isto você pode compreender também na natureza humana. Se isto você pode compreender também na natureza humana, sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se transforma, a carne se muda em pus. Se pode dizer que não é mais carne. Então, Jesus diz que até na natureza humana, né? E acontece isso com a natureza humana, porque se onde tem um ferimento, uma chaga, né? A carne, ela vai se transformar, tem pus ali. Se não for tratada, ela vai inflamar e vai ter pus ali naquele local. E aí se pode ver que não é mais carne, mas é pus ali. A carne se transformou, né? Acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus, e se pode dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Então, Jesus, ele não pode existir nele a menor sombra de vício, né? Pelo contrário, se for o demônio, vai ter vício, vai ter aquela inquietação, né? Vai ter tudo o contrário do que é com Jesus. Com Jesus é paz, né? Leva às virtudes, sentimentos de virtudes interiores a pessoa vai sentir. Agora, se for o demônio, vai ter o quê? Vai ter a irritação, né? Não vai ter aquela paz, a pessoa não vai sentir aquela paz, né? Interior. E como o demônio é o vício, né, próprio, então ele vai levar ao vício, né, vai induzir ao vício. E já Jesus não pode existir a menor sombra de vício, né, nele, porque se tivesse, ele não seria Deus, né? Ele deixaria de ser Deus. Então não pode existir a menor sombra de vício em Deus, né? Então, quando é Jesus, o que acontece? A pessoa é induzida a, a efeitos bons, né? De alegria, de paz, né? Já quando é
O opositor é o contrário, né? Que ele leva o quê? Dúvida, irritação, desconfiança, né? Vício, tudo de ruim. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Perguntas para fixação. Por que Jesus inicialmente rejeita os beijos de Luísa no capítulo 2, mas depois explica que era uma brincadeira, como isso reflete a natureza da relação entre a alma humana e o divino. E o divino, porque Jesus rejeita os beijos da Luísa, depois explica que era uma brincadeira, como isso reflete a natureza da relação entre a alma humana e o divino. Inicialmente, eu creio que para que ela fique com mais desejo, que ela possa se apaixonar cada vez mais por dele. Mas também ela está ali fazendo adoração, né? Aí depois ele diz que era uma brincadeira, né? Mas que ele quer se deleitar com a alma, né? Fazer coisas novas, assim como ela quer se deleitar com Jesus, né? Fazendo coisas novas, assim ele também quer, né? Usar de novos modos. Ele quer se deleitar também com a criatura, se alegrar, ter prazer, se deliciar da sua criatura, se regozijar com ela, né? Qual é o significado da comparação feita por Jesus entre a carne, que se transforma em pus, e a impossibilidade de sua natureza divina aceitar o vício? Se a carne se transforma em pus, ela não é mais carne, né? É pus, é podridão. E em Deus não pode ter nem a menor sombra de vício, porque se tivesse, ele não seria Deus, né? Mas, como a experiência de Luísa com o demônio no capítulo 3 ilustra a importância de discernir, como a experiência de Luísa com o demônio no capítulo 3 ilumina a importância de discernir entre influências espirituais. Que critérios internos ela usa para discerni-los? A experiência de Luísa com o demônio. A Luísa entende, né? Ela faz o sinal da cruz e já percebe nela e nele, já percebe que ele fica inquieto, que ele treme. Então já ela entende, né, que não é Jesus. E também porque o que ele suscita, né, a influência dele não é boa, não traz. Jesus, ele traz paz, né? Ele inspira virtude, sentimentos bons e a paz, né? Já o demônio não. O demônio, ele, ele só traz perturbação, né? Tudo o contrário da paz, né? Da paz, de suscitar virtude, sentimentos bons. Pelo contrário, ele traz perturbação, inquietude. Jesus afirma que a divindade habita habitualmente em Luísa. Com essa ideia, se conecta com a noção de santidade da presença contínua de Deus na vida humana. Com essa ideia se conecta
como essa ideia se conecta com a noção de santidade, ou da presença contínua de Deus na vida humana. Eu creio que porque a alma que vive na divina vontade, ela já é habitada, né? Por Deus, pela divina vontade, por Jesus. Então, ela já não vive no pecado. Então, ela já tem a presença divina nela, né? Então, ela já está em contínua comunicação com Deus o tempo todo. Porque o demônio, ao tentar imitar Jesus, não consegue reproduzir os mesmos efeitos de paz, de virtude? O que isso revela sobre a natureza do mal? Em contraste com o divino, o demônio ele quer imitar Jesus em todos os momentos, em tudo, né? Mas ele não consegue, porque ele é o oposto, né? Enquanto Jesus é paz, traz paz, ele traz inquietude. Enquanto Jesus, ele suscita coisas boas, virtudes, ele suscita perturbação, inquietude. Então, é o oposto. Ele nunca vai conseguir, né? Não tem como. A Luísa usou o sinal da cruz, né? E ele já deu sinais, ele já se manifestou que ele estava inquieto, ele estava incomodado. Então, ela já entendeu que ele não era Jesus. Então, é tudo o contrário, ele é o oposto, né? Por mais que ele queira imitar, ele não consegue. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. O tema de hoje, do dia 7, é Jesus, entretenimento com Luísa. Luísa falando, esta manhã, meu amado Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Que eu entendo isso, ela saiu do corpo dela, né? Aí a alma dela foi, alma, espírito, não sei, né? Foi para outro lugar. Foi para dentro de uma igreja. E desapareceu. Então, Jesus transportou ela para dentro da igreja, né? E desapareceu. Aí ela fala, eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração. Então, ela fala, né, que ela estando sozinha ali, dentro da igreja, diante do Santíssimo Sacramento, ela começou a fazer adoração, que ela está acostumada a fazer. Enquanto ela fazia isso, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir meu doce Jesus. Então, ela fala que enquanto ela estava ali rezando, fazendo adoração, os olhos dela estavam virados para o outro lado, né? Procurando Jesus ali dentro da igreja, para todos os lados. Ela diz isso, né? Para ver se conseguia, os olhos, para poder ver se podia descobrir meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, viu sobre o altar, como criança. Então, aí ela viu Jesus sobre o altar, em formato de criança, quando ele era nenenzinho, né? Igual aquele a gente vê na manjedoura. Que me chamava com sua mãozinha, com a sua graciosa mãozinha. Então, Jesus, né? Ali, nenenzinho, menininho, criança, né? Chamava ela com a mãozinha dele. Quem pode dizer o meu contentamento? Ela ficou muito feliz quando ela viu Jesus.
Voei a ele e, sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Aí ela fala que voou. Voou por quê? Porque ela não era corpo ali. Ela era só alma, né? Só espírito. Porque ela estava fora do corpo dela, então ela podia voar. Aí, ó, voei a ele, sem pensar em outra coisa, eu apertei meus braços e o beijei. Mas no momento que ela fez isso, ela fala que no momento que ela abraçou e beijou Jesus, ele tomou um aspecto sério, né? E mostrou para ela que aquilo não estava agradando ele. Olha lá, mostrava que não lhe agradam meus beijos e começou a me rejeitar. Então, Jesus mostrou para ela que não estava gostando que ela ficasse beijando ele ali. Eu, não levando em conta isso, continuei e lhe disse: meu querido, belo, no outro dia você quis desabafar comigo, com beijos e abraços, e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Ela disse para Jesus, né? Que Jesus também, quando está triste, que quer desabafar com ela, Jesus abraça, beija ela, né? Então, que ela também queria abraçar e beijar Jesus. Esse beijo que ela fala, que Jesus fala, que não é beijo igual namorado, marido, mulher, é beijo igual amigos, né? Ela abraça, igual a gente pega uma criancinha, beija de um lado, beija do outro, beija a mãozinha, beija o pezinho. Então, é beijo como se fosse amigos, né? Aí, quer dizer, dele toda a liberdade, mas ele continuava me rejeitando. E vendo que eu não cessava, aí Jesus, vendo que ela não parava de beijar ele, e não cessava, desapareceu. Aí Luísa fala: quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Então, que ela fala que ela ficou muito pensativa, né? Pensando, por que será que Jesus me rejeitou? Por que Jesus não quis aceitar meus beijos, né? Então, ela ficou ali muito pensativa, pensando. Mas depois de um pouco, voltou. Aí passou um tempo, Jesus voltou, né? E eu lhe pedia perdão por minhas impertinências. Então, ela começou a pedir perdão para Jesus, né? Por ela ter insistido em ficar beijando ele. Ele me perdoou, querendo ele desafogar comigo, e enquanto me beijava, me disse. Aí Jesus voltou, perdoou ela, né? E querendo desafogar com ela, né? Com a Luísa, ele começou a beijar ela. Ela me beijava e me disse: amada de meu coração, minha divindade habita em ti, habitualmente. Então Jesus disse para ela, né? Que a divindade dele habitava nela. E à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Então, Jesus falando para ela: à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, quer dizer, aquilo que a Luísa fez, né, de ficar ali abraçando, beijando ele ali, nenenzinho, né? É o modo de se deleitar com ela. Assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Então, Jesus está dizendo que ele usa sempre modos diferentes, né? É como se tivesse, assim, fazendo tipo uma brincadeira, dá a impressão que é isso, né? Com isso, eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Então, aí ela fala que ela viu que Jesus estava brincando com ela. Era uma brincadeira que ele estava fazendo com ela. Agora, vamos meditar do dia 4 de novembro de 1899. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e o demônio. Luísa falando: como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver. Mas eu, não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e persegui-me com a cruz. Primeiro eu, depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. O que a Luísa falou? Estava falando que... Ela falou que Jesus não vinha, né? Que ela ficava esperando Jesus vir, Jesus não vinha. Aí o demônio veio, com aspecto, né?
de Jesus, tomou o aspecto de Jesus, tomou como se ele fosse Jesus, né? O modo dele, como se tudo se ele fosse Jesus, para enganar ela. Mas ela sentiu os efeitos, né? Porque na presença de Deus, a gente sente paz, a gente sente alegria, né? A gente está tranquilo. Agora, na presença do demônio, a gente sente medo, a gente sente agitação, confusão. A gente não se sente bem na presença dele. Quem está com Deus, na presença do mal, ela se sente mal. Ela não se sente bem. Então, ela sentiu que não era Jesus, porque ela não estava se sentindo bem, né? Na presença. Embora ele tomou o aspecto de Jesus para enganar ela, mesmo assim, ela sabia que não era Jesus, porque ela se sentia mal diante dele. Aí, ela começou a duvidar. Aí, ela pegou a cruz, né? E começou a rezar ali com a cruz, né? Primeiro nela, depois sobre ele. Aí o demônio, vendo perseguido por ela, né? O demônio, tem um provérbio que fala, né? A pessoa fala que o demônio pode ver a cruz, né? Então, o demônio vê a cruz e corre. E que horror da cruz. Então, ela vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Pouco depois, veio meu amado Jesus. E temendo que fosse outra vez o espírito maligno, achou que fosse Jesus, veio, mas pensou que fosse o demônio de novo, né? Na forma de Jesus. Então, ela tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da rainha mãe. Mas ele, quer dizer, Jesus, para assegurar-me que não era o demônio, me disse. Então, Jesus veio e ela pensou que Jesus fosse o demônio, né? A hora ficou nervosa. Aí ela começou a rezar de novo. Aí Jesus, e pediu para Nossa Senhora, para Jesus Maria, né? Para proteger ela. Aí Jesus veio e disse para ela, minha filha, para de assegurar-se que sou eu não sou, ou não sou eu, sua atenção deve estar nos efeitos internos, que se movem à virtude ou ao vício, já que com minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Então Jesus falou para ela assim, que ela não sabia se era Jesus ou se era demônio. Aí Jesus falou para ela, para você saber que eu, falou para ela, olha nos efeitos internos, olha o que você sente dentro de você. Se você sente paz, alegria dentro de você, é porque sinal que sou eu. Agora, quando é o demônio, você não sente paz, você não sente alegria, você sente medo, você sente confusão, você sente nervosismo. Olha nos efeitos internos que se passa dentro do seu coração. Já que a minha natureza é virtude, de nenhuma outra faço herdeiros, dos meus filhos, mais do que da virtude. Isto você deve compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece. E se tem alguma chaga, a carne se muda em pus. E se pode dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é. O que não pode acontecer jamais. Aí Jesus falou para ela que isso você pode compreender também na natureza. Então, Jesus explicando para ela, né? Que na nossa natureza humana, que nós somos carne. Então, vamos supor que a gente tem uma chaga, uma ferida, que não fecha, que não é tratada. O que acontece nessa ferida? Essa ferida vai criando pus e vai só deteriorando a carne vai comendo a carne, né? E vai estragando a carne todinha. Acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus. Aqui vai transformando em pus. E se pode dizer que não é mais carne. Assim é minha natureza. Então, Jesus falou, a natureza de Deus se minimamente, se Deus retesse nele alguma coisa que não fosse santa, se Deus retesse nele algum tipo de vício, simplesmente cessaria de ser Deus. Cessaria de ser Deus, porque Deus é puro. Deus é santo, santo, santo.
E Deus não pode reter nenhum tipo de vício nele. Qualquer coisa que não seja santo não pode entrar em Deus. Se entrar alguma coisa em Deus que não seja santo, Deus deixa de ser santo. Deus deixa de ser Deus. Não pode ser mais Deus. Isso é coisa que não pode acontecer jamais. Então, por que você tem medo? Você saber se é eu ou demônio? Basta você saber que eu, né, só transmito a paz, a alegria, a confiança, a gratidão, o amor. É tudo que é de bom. Você sente na minha presença. Então, se você está na presença do demônio, você vai sentir tudo de mal. Então, não pode ser Deus se você sente mal na frente dele. É isso que Jesus está explicando para ela, né? E para nós também, né? Que a gente sente que quando a gente chega no sacrário, diante do sacrário, o que você sente? Paz. Não é? A gente chega diante do Santíssimo Sacramento, o que a gente sente? Uma alegria, uma paz, uma tranquilidade, né? Você senta ali, você está no céu, né? Na presença de Deus. A coisa mais gostosa que tem, né? Agora, se a pessoa chega diante de uma coisa santa e se sente mal, é porque não está bem com Deus. Só pode ser, né? Porque na presença de Deus você só vai sentir paz, alegria, confiança, tudo de bom. É isso que Jesus quis dizer para ela, para nós. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema de hoje é do Livro do Céu, volume 3, capítulos 2 e 3. 3 de novembro de 1899. Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração. Mas enquanto fazia isto, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, vi sobre o altar, como criança que me chamava, com sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele e, sem pensar em outra coisa, o apertei em meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isto, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradam meus beijos e começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isto, continuei e lhe disse: meu querido, belo, no outro dia, você quis desabafar comigo, com beijos e abraços, e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar também. Ah, também eu? Ah, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando, e vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Depois de um pouco voltou, e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências. Me perdoou, querendo ele desafogar comigo. E enquanto me beijava, me disse: amada de meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. E à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim, eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso, eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer. Então, o que Jesus vem dizer ao meu coração é que
não só a Luísa, porque a Luísa ela estava aqui no volume 3 e ela estava aprendendo como viver a vontade divina. Como viver essa vontade que Deus vem nos ensinando já há algum tempo e parece tão difícil de entrar na cabeça da gente, de algumas pessoas, e a minha eu me coloco nessa situação também, que a gente quer procurar Jesus fora da gente. Jesus está aqui, dentro do nosso coração. Então, o que ele vem pedir para nós? Aquieta o teu coração. Não me procure fora de você. Porque nós estamos, por exemplo, a Luísa estava ali em adoração na Eucaristia. Mas por mais que Jesus estava na Eucaristia, mas ele permanecia dentro do coração dela. Assim como Jesus permanece dentro do nosso coração. Independente se nós acabamos de comungar ou não, Jesus ele permanece dentro do nosso coração para sempre. Por que então nós conversamos com ele o dia todo, se Jesus não permanece, né? Então, ao entendimento que deu aqui, é porque já que Luísa estava correndo com os olhos, querendo procurar Jesus fora, dali da Eucaristia ou fora dela, Jesus fez essa brincadeira com ela. Porque fazendo essa brincadeira com ela ia entender, e é assim nós entendemos, né? Que Jesus, ele permanece dentro do nosso coração. Ele nunca vai sair daqui. Porque o que nós queremos, muitas vezes, é o palpável, é o poder pegar. Porque ela diz, né, que quando ela viu Jesus como uma criança graciosa, pequenininha, com as mãozinhas, né, é o que a gente quer ver, essa coisa que atrai a gente para pegar, para, né, para apertar, para beijar, né, porque é uma criança, é uma coisinha tão cheirosinha, né, então é algo que nos atrai, né, então Jesus atraiu ela desta forma, mas daí depois Jesus foi explicar para ela, né? Que Jesus ele tá habitualmente conosco. Então ele está sempre dentro de nós. Então nós não precisamos procurar Jesus fora de nós, porque a presença de Jesus, ela é sempre perceptível a partir do momento que nós nos entregamos para ele, que nós percebemos ele dentro de nós. Então isso é muito peculiar, é muito de cada um, assim, da maneira como conversa com Jesus, da maneira que se entrega para Jesus, da maneira que entrega a sua vontade nesse dia, porque o que vale é o agora, é esse dia que vale, não é o amanhã e nem o que passou, né? Então Jesus ele vai vir brincar conosco. Então Luísa, ela começa a reclamar aqui com Jesus né, que outro dia Jesus desabafou com ela e ela aceitou os seus beijos, e agora que ela quis, Jesus não aceitou desabafar com ela, os beijos e os abraços, né? Porque nós queremos sempre sentir Jesus sensível em nós chamamos e queremos ele de imediato perto de nós. Só que não é assim, né? Nós temos que entender que Jesus, ele nunca vai sair de nós. Essa é a fé que nós temos que ter. Porque, de todo modo, nós, hoje, agora, nós acredito assim que ninguém vai sentir Jesus, não vai ver Jesus como Luísa via, na forma de um menino, que ela saía do corpo e tudo mais. Então, nem sempre Jesus vai mostrar-nos visivelmente Ele mesmo, né? Então, muitas vezes, as pessoas querem ver Jesus para poder acreditar. Então, é como Jesus disse, feliz de quem acreditou sem ver. Então, Jesus, ele quer vir desabafar conosco. Então, nós temos que aceitar de todo o nosso coração que ele venha, que Jesus desabafe em nós, porque diante do que acontece no mundo, Jesus, ele vem desabafar com cada um de nós, para quem está disposto a aceitá-lo, para quem está disposto a, como Maria está dizendo nos 31 dias, a entregar a sua vontade, a amarrar no trono de Deus. E de jeito nenhum fazer a nossa vontade. Então, é uma educação que Jesus vem dando para nós, porque, como ele diz, que ele habita em nós,
todos os dias. Ele está conosco todos os dias, então nós não podemos ignorar ele. De forma alguma, nós não podemos ignorar Jesus, porque ele está junto com a gente todos os dias da nossa vida. E em pequenos detalhes, ele vem nos contar. Tanto é que se a gente começa uma conversa com Jesus, ele vem e ele responde no nosso pensamento. O nosso coração, ele vai dizer, ah, sim, sim, então é uma conversa, assim, habitual, como ele diz, minha divindade habita em ti habitualmente. Então, é um hábito, Jesus não sai de ninguém. Vai da gente conversar com ele ou não, né? Então, tem que ter esse costume, tem que ter esse hábito de conversar com Jesus, porque aí, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é conversar com ele, é dar bom dia para ele, porque a gente sente falta se a gente não conversa com ele. Então, é muito interessante isso, porque a gente sente a presença de Jesus, a gente sente ele próximo da gente. Então, isso é muito gostoso de sentir isso de Deus, né? E no capítulo 3, dia 4 de novembro de 1899, efeitos entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver, né? Porque o demônio ele sempre quer imitar Jesus. Porque ele já queria ser Deus, né? Então ele sempre vai querer imitar Jesus. Então ele tomou o aspecto de Jesus e veio. Mas eu não tomar o aspecto e fazer-se ver. Mas eu, não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e persegui-me com a cruz. Advertindo-me, né? A gente sente quando não é Jesus que está falando ao nosso coração. Vem um aviso no nosso coração que é algo pesado, que não é algo leve. Ele não tem leveza nenhuma. Então, Jesus nos avisando ali, não sou eu. Então, sempre é incrível, porque o que a Luísa está dizendo aqui, que ela começou a duvidar e persegui-me com a cruz. Então, geralmente, quando eu preciso de alguma coisa, ou quando eu estou em dúvida com alguma coisa, ou que eu esqueci alguma coisa e eu não consigo lembrar, que eu faço o sinal da cruz, de imediato parece que não, aparece aquilo que eu estava precisando. É muito incrível, assim, o que Jesus traz para nós através da cruz. Então, a cruz, ela não é só um símbolo, ela pode ser um sofrimento, ela tem vários significados, né? E ela é muito importante para nós, que nem Jesus perseguia, ele queria a cruz, ele desejava, né? Porque por amor à humanidade, por amor a nós. Então, Luísa continua dizendo: comecei a duvidar e persegui-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Por quê? Porque ele sabe que a cruz é de Jesus. Então, o que vem de Jesus é tudo de bom. São as virtudes de Jesus. Porque o que vem do maligno é a inquietação, é um coração pesado, um coração duro. Mas o que vem de Jesus é gostoso, é virtude, é desejo, é amor. A gente sente algo leve quando se fala em Jesus. Mas quando se fala do maligno, do espírito maligno, ele é algo pesado, é algo que leva a gente para um outro lado, para um lado da malícia, para um lado totalmente diferente, totalmente oposto do de Jesus. Então, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Então, o que nós temos que fazer? Quando vem essas ocasiões aí, não deixa de ser, que quando o demônio vem para perto de nós, que nós sentimos que, que vem que vem a inquietação, que vem o orgulho, que vem a confusão, que vem o barulho que fica dentro do nosso coração, na nossa cabeça, aquela barulheira que não acaba nunca. A gente tem que prestar atenção e ver que isso não é Jesus. Que Jesus, ele vai gerar paz dentro do nosso coração. Ele vai gerar uma alegria que é na alma. Não é uma alegria de corpo, é uma alegria que vem de do fundo da nossa alma. Né? Então, isso não pode ser do demônio, porque ele é inquieto. Ele vai estar sempre inquietando as pessoas, né? Pouco depois veio meu amado Jesus,
e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da rainha mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse. Então, em quantos momentos que nós corremos atrás de Nossa Senhora? Ela muitas vezes é o nosso refúgio, porque como Deus mesmo disse, né, que ela pisaria na cabeça da serpente, então a gente corre para Jesus e Maria. Que um pedido de uma mãe não é negado, jamais é negado. Então, a gente vai se assegurar que Nossa Senhora vem em nosso auxílio juntamente com Jesus, né? Então, Jesus, né, para assegurar que era ele disse: minha filha, para te assegurar que se sou eu ou não sou, tua atenção deve estar nos efeitos internos. Olha o que Jesus vem nos ensinar. Qual é o efeito do nosso coração internamente quando vem uma resposta que a gente pede? É Jesus ou é o demônio? Então, esses efeitos, eles estão dentro do nosso coração. Nosso coração está inquieto, então não é de Deus. Se movem à virtude ou ao vício. Então, se move ao vício, se a gente, por exemplo, vem uma pessoa, vamos supor, vem uma pessoa ali conversar com você. E aquela pessoa começa a fazer muitas perguntas sobre você, sobre várias coisas. Você já vê que aquilo ali já é um vício, já está numa malícia, já está numa conversa que não é uma conversa que vai trazer virtude, que vai trazer algo bom para você, mas que ele vai te levar para o pecado, que ele vai te levar para um outro caminho que não é o caminho de Deus. Então, isso nós temos que prestar muita atenção no que vem, no que Jesus está falando. Filho, filha, sai daí. Então, se ele está te chamando e você se inclina a obedecer, obedece que é Jesus. Então, tem que evitar os vícios de toda forma. Já que, como minha natureza é virtude, então a natureza de Deus é virtude. Se nós entregamos a nossa vontade humana para Deus, nós temos que procurar sempre a virtude. Nós não podemos procurar o desejo do nosso corpo, o desejo que nós temos aqui neste mundo de correr atrás das coisas que estão aqui, mas nós temos que procurar as coisas de Deus. De nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos. Então, Deus não vai nos fazer herdeiros aqui. Não. Nós seremos herdeiros no céu e não na terra. Nossa herança não está na terra. Não temos nada aqui. A nossa herança está no céu. Então, mais do que virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Então, a única coisa que Deus vai trazer para nós é virtude. É coisa boa para o céu e não para aqui, para a terra. Isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus e se pode dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Então, se Jesus nos fizer uma oração que Jesus, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ele é apostático. Então, ele vai ter um tipo de pecado, um tipo de vício, nem sombra de ele diz aqui. Nem sombra do vício pode ter. Então, quando a gente está conversando, a gente sente claramente que é Jesus falando conosco. É só a gente parar e ouvir o nosso coração. Porque na hora que a gente está conversando diretamente, não presta atenção no que Jesus está falando para nós. Quando a gente está sempre atento ao que ele vem dizer, claramente ao nosso coração. Então, quando a gente está percebendo que é isso, ou se é Jesus. Então, se é Jesus, claramente a gente vai compreender, a gente vai entender que Jesus vai estar ali, nos falando, nos dando um entendimento, uma compreensão. Mas para isso a gente tem que estar atento. A gente tem que prestar muita atenção no que ele está dizendo. Não é algo que venha de, Jesus falou isso e sai falando, e sai fazendo. Não,
Jesus ele é virtude, só a virtude, ele não tem sombra do vício. Porque é como ele mesmo diz aqui para nós, né? Se tivesse ao menos uma sombra que fosse do vício, ele já não seria Deus, né? O que não pode acontecer, né? Porque Deus, ele conhece tudo. Ele conhecendo tudo, jamais ele ia ter alguma sombra de vício, jamais ele ia cometer qualquer tipo de pecado, porque Deus conhece. Foi ele é o primeiro, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo. Então, não tem como nem imaginar uma coisa dessa de pensar que Deus poderia ter alguma sombra de pecado. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.